Qual a diferença entre bens duráveis e bens não duráveis? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, vamos iniciar fazendo algumas questões introdutórias importantes que vão depois, posteriormente, nos ajudar na diferenciação entre o que são os bens duráveis do que são os bens não duráveis. Primeiro, vale sempre recordar que os bens econômicos são aqueles que são fruto do trabalho humano, portanto, são bens que dependem da intervenção humana para se transformarem em bens, até mesmo os recursos naturais. Eles precisam de trabalho para serem, digamos assim, retirados de maneira bruta da natureza e depois até convertidos em bens muito mais sofisticados, portanto depende do trabalho humano, e que são relativamente escassos. Isso quer dizer, portanto, que os chamados bens livres, que não são fruto do trabalho humano ou que não possuem qualquer nível de escassez, eles não são considerados bens econômicos, porque bens econômicos têm pelo menos essas duas características fundamentais. Dependem de trabalho humano, intervenção humana, e possuem uma quantidade limitada, isso aí sempre recorrendo aos manuais de economia que sempre vão falar da escassez como um dos principais objetos de estudo da economia. E claro, existem vários tipos de bens ou tipos de classificação de bens. Claro que numa economia complexa isso vai ganhando muito mais importância por uma série de razões. Por exemplo, nós temos a diferença entre o que são os bens de consumo dos bens de capital, os bens duráveis dos bens não duráveis, os bens necessários dos bens supérfluos e assim por diante, a depender, claro, não só da forma como se analisa o bem do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista contábil, do ponto de vista da sua utilidade, do ponto de vista administrativo e assim sucessivamente. Então, nesta apresentação, nós vamos focar exclusivamente no que são, portanto, os bens duráveis e os bens não duráveis. E aí lembrando que essa reflexão sobre bens duráveis e bens não duráveis é uma reflexão que leva em consideração os bens de consumo. E a gente já tem um vídeo sobre a diferenciação do que são bens de consumo dos bens de capital. Então, dentro dos bens de consumo, nós temos aqueles bens que são consideráveis bens duráveis e aqueles bens que são consideráveis bens não duráveis. Portanto, você pode encontrar, inclusive, a explicação ou o termo bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Vamos ver agora essa diferença que vai ficar bem claro porque existe, portanto, esse tipo de, diferenciação do ponto de vista econômico. Então, cabe aqui nós definirmos o que são, portanto, os chamados bens duráveis. Então, veja, os bens duráveis, eles são aqueles bens econômicos que, portanto, eles podem ser usados mais de uma vez e eles possuem uma durabilidade relativamente longa. Então, isso é importante. Então, são bens que você vai necessariamente usar várias vezes e por um período de tempo relativamente longo. E por essa característica, são bens que normalmente possuem um valor agregado considerável. Portanto, os bens duráveis não são bens de pequeno valor, sempre são bens de valor considerável. E por isso que se encontra até em alguns manuais de economia e alguns dicionários de economia, a ideia de que esses são os bens em que você tem uma oscilação da demanda da população, porque para consumir os bens duráveis você precisa ter algum nível de financiamento, de empréstimo, e, portanto, a taxa de juros da economia define se você vai ter bens duráveis mais novos ou bens duráveis, enfim, mais antigos, porque você depende não só da sua renda, mas depende também de financiamento, de empréstimo e depende também do custo do dinheiro, que é a taxa de juros. Isso vai ficar claro quando a gente pontua alguns exemplos fundamentais. Então, por exemplo, como aqui na imagem, né, um carro é um bem durável. Então, ele tem uma utilidade superior a 5 anos, ele é um bem relativamente caro em qualquer país comparado com a renda, então você precisa normalmente de um financiamento para adquirir esse bem, e as taxas de juros, quando estão muito altas, você deixa de comprar
os bens duráveis. Os chamados bens duráveis, linha branca, né? Então os eletrodomésticos mais sofisticados, eles são considerados bens duráveis, máquina de lavar roupa, geladeira, o fogão e assim sucessivamente, porque são bens que também têm uma grande utilidade. Então são bens que você usa mais de uma vez, são bens que você usa por um longo período de tempo e, portanto, são considerados bens duráveis. A gente pode considerar também, do ponto de vista da economia pessoal, uma casa, um apartamento, como também um bem durável, porque ele tem uma durabilidade superior a 15 anos, 20 anos e assim sucessivamente. Então aqui tem não só uma questão de utilidade prática, tem a questão da durabilidade econômica e tem a questão também contábil. Então, por exemplo, quando a gente coloca um automóvel tem uma utilidade superior a 5 anos, é que 5 anos é um prazo em que você deprecia um automóvel em geral. Então isso quer dizer que, do ponto de vista contábil, é um bem durável, porque o seu valor o seu valor é considerável e o seu valor ele tem uma durabilidade ao longo do tempo. E também tratam-se aqui em geral os bens duráveis como bens que você pode depois renegociá-los. Então essa é uma característica que também depois vai diferenciar dos chamados bens não duráveis. Então aqui normalmente você tem, por exemplo, um mercado de segunda mão, que também é um mercado que revela a durabilidade do bem, como a própria expressão diz. Agora vamos ver o que isso diferencia dos chamados bens não duráveis. Já o bem não durável, ou os bens não duráveis, são aqueles bens que, em geral, você usa uma única vez, e eles possuem um tempo relativamente curto de existência e pode ser considerado até médio. Então, os bens não duráveis são aqueles bens que você usou, acabou. Por exemplo, um exemplo clássico são os alimentos. Então, os bens não duráveis são aqueles que você comprou, usou, consumiu, como o próprio nome diz, bens de consumo não duráveis, e acabou. Ou também, você pode usar mais de uma vez, mas são aqueles bens que são considerados bens de baixo valor agregado e que normalmente, por exemplo, não são contabilmente registrados como patrimônio de uma família. Então, por exemplo, roupa. Roupa, apesar da gente usar várias vezes, você pode ficar 5 anos com uma roupa, mas como é um bem de baixo valor agregado, aquilo ali não é um patrimônio da família. Por exemplo, ninguém herda roupa, não entra no inventário de uma família roupa, sapato. Então, por quê? Porque é um baixo valor agregado, é um bem individual, é um item normalmente de uso pessoal, em que você, portanto, não o trata como um bem de valor agregado elevado e durável. Portanto, é o chamado bem não durável. Utensílios domésticos de baixo valor agregado, outros itens pessoais. Então, são aqueles itens que usou, consumiu, acabou, como comida, ou você pode usar várias vezes esse bem não durável, mas ele é um bem de baixíssimo valor agregado e de tempo uso médio. Então, por exemplo, é comum, então eu tenho uma roupa, se ela rasgou, acabou. Então ela naturalmente é um bem não durável. Você botou na máquina de lavar, ela estragou, acabou. Então, essa é a diferença. Então, os bens duráveis são aqueles bens de maior valor agregado, que você usa várias vezes e tem um tempo de durabilidade dele, como o próprio nome diz, longo. Já os bens não duráveis são aqueles que você usa uma vez ou pode usar algumas vezes, mas tem um tempo de durabilidade curto ou médio, portanto eles são chamados de não duráveis e possuem, em geral, um baixo valor agregado. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.